Para falar sobre consumir conteúdo, sobre ambiente, sobre tudo isso que você deveria estar pensando se você está aí querendo viver uma melhor versão de si mesmo. Recentemente eu vi 2 vídeos que mexeram muito com o fato de que a gente precisa começar a parar para pensar. E é sério. Muitas vezes a gente vai vivendo no automático e não percebe o que a gente tem feito. E aí eu quero que você faça essa atividade, esse exercício aí na sua casa. Hoje você consome mais o quê? Mais Instagram, YouTube, podcast? O que você tem consumido? E a partir dessa pesquisa, eu quero que você analise a sua vida hoje. Você tem sido uma pessoa que está vivendo no automático ou uma pessoa que está procurando melhorar a sua versão? Porque o Instagram, ele tem um comportamento que são conteúdos rasos, né? Conteúdos ali que a pessoa vai passando o dedo. É muito difícil alguém ter algum grande insight, alguma grande virada seguindo alguém no Instagram. E diferente disso, o YouTube e os podcasts, eles têm sido de uma forma completamente diferentes, conteúdos aonde você vai parar, tomar um tempo, ainda que seja no 2x. Conheço pessoas que moram comigo, que são consumidoras de YouTube, porém estão sempre assistindo no YouTube 2x, enfim, mas estão consumindo no YouTube. Por quê? O comportamento dele no YouTube, né, o comportamento de consumação dele é sempre no intuito de aprender algo ou de se informar. Até mesmo as questões de distração, de diversão, ele vê no YouTube. E ele é uma pessoa que está sempre mais parada para aprender. Ele não está ali para se distrair, sabe? É diferente da pessoa que de repente está no Instagram. O Instagram a gente vê. O Instagram é um negócio que, se você entra, às vezes você sai dali depois de 40 minutos e fala: Meu Deus, o que eu fiz aqui em 40 minutos? Se você me disser que você aprendeu alguma coisa no Instagram, eu vou ficar como assim? Porque o Instagram, os conteúdos são vídeos de até 3 minutos no máximo, em que de repente se passa uma mensagem, e a partir daquela mensagem talvez você vá refletir. Mas aprender conteúdo mesmo, você vai ter que demandar um tempo para isso. E aí é que eu falo do comportamento. Por quê? Se você é aquela pessoa que está querendo coisas rápidas, coisas instantâneas, coisas que se resolvam muito rápido, que solucionem um problema muito rápido, você muito provavelmente deve estar caindo no mesmo buraco várias vezes. Por quê? O comportamento da pessoa que busca soluções rápidas são soluções que até podem resolver aquele problema no momento, porém não vão resolver o problema no longo prazo. Porque o longo prazo, ele exige algo que é o comportamento da mudança, e esse comportamento da mudança, ele só vem com o tempo, com a constância, com a construção desse hábito. Você que não tem o costume de parar para assistir um vídeo no YouTube, a primeira vez que você for parar para assistir um vídeo no YouTube, você vai fazer isso em várias parcelas. Ou você vai desistir, você vai falar: não, um vídeo muito longo, daqui a pouco eu volto e vejo, e esquece e não vê. Um vídeo que de repente poderia sim ter uma aula ou algo muito importante para você ali, você acaba deixando passar, porque você não tem o comportamento do estudo inserido no seu contexto. Por isso que eu estou te dizendo, ambiente e e consumação importa, né? Aquilo que eu consumo importa. Porque o ambiente, ele vai ser proporcional, o ambiente, ele vai poder te proporcionar essa, né, essa aura, esse movimento de que o seu ambiente todo te transforma para isso. O seu ambiente faz. Você pode ver, se você está num lugar onde as pessoas fazem tal coisa, tem você está num ambiente de trabalho onde as pessoas consomem muito podcast. Você acaba, por osmose, né, consumindo, até que um dia você fala: tá, vou começar a ouvir um podcast aí. E aí, quando você vê, depois de um tempo, você está sendo uma pessoa que consome podcast. Por quê? Porque o ambiente te influenciou a isso. O ambiente, ele tem muito poder de influência. E é por isso que muitas vezes, se esse ambiente não existe, eu preciso criar esse ambiente. E isso foi um insight que eu ouvi num podcast, em que a pessoa falava: eu via que todos os ambientes que eu vivia eram ambientes que não me levavam para a melhor versão que eu queria. Eram ambientes que não podiam me dar aquilo que eu estava querendo. Então, se eu queria ser uma pessoa que estudasse mais, aquele ambiente não era um ambiente que ia me proporcionar isso. Então, eu precisava criar esse ambiente. E aí ela conta que ela foi para um quarto
e começou a estudar. E no começo foi difícil, e depois foi construindo esse ambiente até onde. E aí uma coisa vai puxando a outra. Quando você cria esse ambiente, você só quer falar com pessoas que estão nesse ambiente e você acaba vivendo de acordo com esse ambiente. É igual. Eu vou acabar sempre caindo nesse exemplo, mas também a gente pode falar do exemplo do CrossFit. Mas a corrida. Você acaba indo correr, você acaba conhecendo pessoas que correm, você acaba entrando num grupo de corrida, você acaba vivendo as questões de que você vai comprar, você acaba vivendo o mundo da corrida, você acaba comprando coisas de corrida, você acaba se inscrevendo em corridas, você acaba viajando para ambientes de corrida ou viajando para fazer uma corrida. E como a gente está inserido nisso, a gente acaba achando. Eu vi uma menina que esses dias postou um negócio que ela falava que era assim: não quer. Resorts ao inclusive estão por fora. Agora as pessoas estão querendo viajar para correr. Que pessoas? Porque não é bem assim. Tem pessoas que ainda preferem um resort com all inclusive. Inclusive, na minha família, tem pessoas que não correm e preferem ir para o cruzeiro do que viajar para correr. Ou que preferem ir para um resort all inclusive do que viajar para correr. Mas é porque aquela bolha que a gente vive, aquele ambiente que a gente vive, as pessoas só querem viajar para correr. Isso é a prova de que o ambiente importa e o que você consome daquele ambiente importa. Por isso, precisamos escolher bem os nossos ambientes. Não é que o mundo está contagiado por isso, não, mas é que a minha bolha, onde eu vivo, o ambiente em que eu estou inserida, é isso que importa. E tá tudo bem. Você pode viver de acordo com o que o ambiente te fornece, desde que esse ambiente que você está inserido seja um ambiente que te leve para onde você quer chegar, para construir a sua melhor versão. Se você está inserido num ambiente, e aí é o que eu estou dizendo, eu sou a pessoa que corre. O Bruno começou a correr, a Júlia começou a correr, então esse ambiente está começando a ser criado aqui em casa, mas eu vivo nesse ambiente, eu construí esse ambiente, enquanto eu não tinha. Na minha família não tem ninguém que corre. Meus pais não correm, parentes, ninguém corre. Tem os parentes de outra cidade, mas ninguém corre. Então eu precisei criar esse ambiente para mim, porque era o que eu queria construir dentro do que eu almejo para o futuro. E aí, aos poucos, isso foi contagiando o Bruno, a Júlia, e agora temos um ambiente de corrida. Mas, se não existisse esse ambiente de corrida aqui em casa, eu iria construir, assim como se não existe um ambiente de alimento. Quando o Bruno fez a dieta dele, eu não estava fazendo dieta, a Júlia não estava fazendo dieta, ninguém estava fazendo dieta. O Bruno construiu esse ambiente e ele ficou muito fechado nesse ambiente. Que é isso que essa pessoa falou no podcast. Ela falou: se aquele ambiente não vai me proporcionar o que eu preciso me fechar e criar. Porque se eu sei que aquilo é bom para mim, se eu sei que aquela escolha é a melhor escolha para mim, por que é que eu não vou fazer essa escolha? Só porque as outras pessoas não estão fazendo e porque elas não entendem o porquê eu estou fazendo, não é justo comigo. Então, olhar para o seu ambiente e olhar para as escolhas que você tem consumido é muito importante para mudar o que você deseja mudar. E deveria ser inegociável para você olhar para isso com mais clareza.